Há 66 milhões de anos, a Terra vivia um de seus momentos mais prósperos em biodiversidade. Os dinossauros dominavam os continentes, os mares eram habitados por répteis marinhos gigantescos e o céu era cortado por aves primitivas. A vida florescia em um equilíbrio que parecia inabalável. Mas, em questão de instantes, esse equilíbrio foi destruído para sempre. Do espaço profundo, um asteroide colossal, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, viajava em direção ao planeta. Sua velocidade era de aproximadamente 72 mil quilômetros por hora. Ele cruzava a atmosfera em segundos, transformando o céu em um clarão cegante, até colidir com a Terra na região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. Esse foi o evento que marcaria o fim da era dos dinossauros e mudaria o rumo da história da vida para sempre. O choque foi inimaginável. A energia liberada no momento do impacto equivaleu a bilhões de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. A crosta terrestre foi instantaneamente vaporizada e uma cratera com cerca de 180 quilômetros de diâmetro se formou no local. O chão tremeu violentamente. Ondas de choque se espalharam pelo planeta, gerando terremotos de magnitude jamais vista, muito além de qualquer coisa que a humanidade poderia conceber. Nos oceanos, tsunamis colossais, com centenas de metros de altura, varreram continentes inteiros. Tudo o que estava em um raio de milhares de quilômetros simplesmente deixou de existir. Dinossauros, plantas, florestas inteiras, evaporados em segundos. Para os seres que habitavam a região do impacto, não houve dor nem fuga. Foi o fim imediato, mas a destruição não parou no impacto. O choque lançou bilhões de toneladas de rochas e fragmentos incandescentes para a atmosfera. Esses detritos foram arremessados tão alto que saíram da atmosfera e voltaram em seguida em chamas. O que se seguiu foi uma chuva de fogo em escala planetária. Cada pedaço de rocha incandescente que retornava do céu liberava calor suficiente para incendiar vastas áreas. Em questão de minutos, a superfície terrestre se transformou em um imenso inferno. Florestas inteiras pegaram fogo. Animais que não haviam morrido com a onda de choque sucumbiam agora às chamas. A atmosfera brilhou em um vermelho ardente. O ar se tornava sufocante e a superfície atingia temperaturas tão altas que até os oceanos costeiros começaram a ferver. A Terra havia se transformado em um forno global. Para os grandes dinossauros não havia esperança. Muitos foram incinerados instantaneamente. Outros, que estavam mais distantes, agonizaram com incêndios, quedas de rochas e ondas de calor mortais. No entanto, alguns seres encontraram maneiras de resistir. Pequenos mamíferos, já adaptados a viver escondidos em túneis subterrâneos, conseguiram escapar do calor inicial. Insetos, répteis menores e algumas aves primitivas buscaram abrigo em tocas, cavernas e fendas do solo. A cena era de contraste brutal. Os gigantes, que haviam governado o planeta por milhões de anos, desapareciam em questão de minutos. Enquanto isso, pequenos seres, antes insignificantes na cadeia alimentar, encontravam suas primeiras chances de sobrevivência. Esses seriam os ancestrais dos mamíferos modernos e, eventualmente, dos seres humanos. Enquanto incêndios devastavam o planeta, outra catástrofe se formava silenciosamente. A poeira, as cinzas e os detritos lançados pelo impacto começaram a cobrir o céu. Em poucos minutos, o sol desapareceu atrás de uma cortina densa e impenetrável. A temperatura que havia disparado devido às chamas começou a cair rapidamente. O planeta mergulhava em uma escuridão gelada. Esse inverno nuclear bloquearia a luz solar por meses, até anos, interrompendo a fotossíntese e colapsando a cadeia alimentar. Nos primeiros minutos após o impacto, o mundo já não era mais o mesmo.
A Terra passava por uma transformação radical que eliminaria 75% de todas as espécies vivas. Os primeiros minutos depois da queda do asteroide foram de pura destruição. Um impacto inimaginável, uma Terra em chamas, seguida de um planeta mergulhado na escuridão. Para os dinossauros, esse foi o fim. Mas, paradoxalmente, também foi o início de algo novo. Dos sobreviventes desse apocalipse surgiriam os protagonistas da próxima era: aves, pequenos répteis e, sobretudo, os mamíferos, que encontraram um espaço para prosperar em um mundo sem dinossauros dominantes. E, milhões de anos depois, dessa linhagem frágil e quase aniquilada, surgiria a espécie humana. Assim, os primeiros minutos após a extinção dos dinossauros não representam apenas o fim de uma era, mas o prólogo da nossa própria história.